Boa noite, estamos aqui para mais um Bipopapo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Bipopapo. Hoje o tema é bem interessante, compulsividade e impulsividade no transtorno bipolar. Estou só aguardando os nossos convidados entrarem ao vivo com a gente. Oi, Léo. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Eliane. Regiane, boa noite. Ana Cláudia, boa noite. Deixa eu chamar o povo de novo. Essa live está só crescendo, gente. E eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Cadê meus convidados? Cadê meus convidados? Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Só falta o Rafael entrar. Rosélia, querida, boa noite. Boa noite, Rosélia. Boa noite, Juliana. Gente, a tecnologia não é minha amiga. Definitivamente. Não é nossa. Deixa eu ver se... Uai, cadê? Tá aqui o Dr. Rafael. Entrou? Entrou, você não tá vendo aí? Aqui, estou ajeitando a câmera. Boa noite, doutor Rafael. Muito prazer. Seja Boa bem-vindo. noite, Márcia. Boa noite, doutor Rafael. Que bom tê-lo aqui. Eu não vejo vocês, é normal? Não, o normal é você ver. Acabei de falar para a Márcia que a tecnologia não é nossa amiga. Você não consegue ver? Eu só me vejo aqui. Deve ter alguma coisa de configuração, não? De apertar algum negocinho aí? Deixa eu me ver aqui. Aqui eu mudo a câmera. Realmente não estou vendo vocês aqui. Nada ainda? Às vezes o doutor Fernando me vê, mas não vê a Luciana. Ah, é? É. Uma vez ele passou assim, uma ou duas, né? Sem ver a Luciana e me vendo apenas. Depois ele conseguiu ver. Ué, o que será, gente? Quem tiver aí na live e souber explicar, ajuda a gente. Bom, o importante é eu estar escutando vocês. Deixa eu ver. Eu não sei. Será que se eu sair e entrar de novo... Tenta só uma vez rapidinho. Deixa eu mandar... Deixa eu ver aqui. Olha, Márcia, esse negócio... Temos que ter um tempinho para estudar um pouco como é que mexe no negócio de telefone, de live, de tecnologia, que a gente só estuda transtorno bipolar o tempo inteiro. Também que a regulação emocional está on. Agora eu estou vendo a Márcia. Já me deu. Olha só. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nada. Obrigada por estar aqui conosco. Prazer. Então, gente, hoje o nosso tema é compulsividade e impulsividade no transtorno bipolar. Um tema muito interessante que abrange dois sintomas muito prevalentes em transtornos de transtorno controle de impulso e transtorno de personalidade borderline. Não é, Márcia?
Então, você está falando com um pouco de eco. Não sei se está para todo mundo. Para mim, tá, sua voz. Uai, gente, não estranho. sei. Eu falo uai, tá, doutor Rafael? Porque eu tô goiana. Eu tô entendendo que você é do Rio e falando uai, foi uai. Não, ela mora no Rio, mas ela não Eu é moro do Rio no de Rio. Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Então, gente, vamos falar um pouquinho rapidamente da impulsividade, que muitas vezes ela surge durante episódios de mania e de hipomania, e como parte de uma explosão de euforia e de muita energia, né? E também ela é presente no transtorno de personalidade borderline. Está ligada também a uma montanha russa de emoções assim, constantes, e é marcada pelo medo, às vezes de rejeição e tentativas de preencher um vazio, né, interno da pessoa. E no transtorno bipolar, são decisões arriscadas, de comportamentos de riscos, impulsivos, imprudentes, confundindo até às vezes com traço de personalidade, assim, de impulsivo, irresponsável. Ah, fulano é assim, desse jeito irresponsável de ser. Mas tudo isso é um sintoma, né? Então, agora eu vou pedir para você, doutor Rafael, falar um pouco sobre a impulsividade e a compulsividade no transtorno bipolar, que é uma coisa bem ampla, legal. né? Antes de mais nada, antes da gente entrar direto aí no transtorno bipolar, eu acho importante a gente lembrar que a impulsividade é um comportamento humano, né? Todos nós, portadores de transtorno bipolar ou transtorno de personalidade ou não, estamos sujeitos a atos impulsivos uma vez ou outra, né? Uma discussão, uma perda de controle num dia ali, comer um pouco a mais do que queria, ou cometer qualquer outro tipo de ato impulsivo, faz parte do comportamento humano normal, não necessariamente ele se torna patológico. Uhum. Ele começa a se tornar mais patológico, ou seja, com reações mais intensas, né? Porque a impulsividade nada mais é que é um ato repentino, rápido, né? Assim, sem que a pessoa tenha tempo de pensar nas consequências. Geralmente as consequências tendem a ser negativas. Isso é a definição de um ato impulsivo, né? Mas ele é direcionado a um desejo, né? Por exemplo, a pessoa vê algo que ela deseja, e daí ela não avalia os riscos e tem aquele comportamento impulsivo. Exatamente. Mas esse desejo pode se relacionar a qualquer coisa. Então, a impulsividade, ela abrange uma enormidade de comportamentos humanos, né? Eu até listei algumas aqui para a gente, só para dar um panorama de como é extenso essa área da impulsividade. A gente tem a cleptomania, que é comportamento impulsivo a furtos, né? A piromania, que é a incendiar, botar fogo nas coisas, oniomania, que é a impulsividade para as compras, a compulsão alimentar e a bulimia, né? Relacionada à alimentação, a tricotilomania, que é um impulso de arrancar cabelos e pelos do corpo, a compulsão sexual, o amor patológico, dependência de internet, jogos eletrônicos, o transtorno do jogo. Eu ia falar compulsão por jogos, mas aí já está. E a automutilação também, que pode... Sexo também, né? Exatamente. Exatamente. E lembrando, e assim, tanto a impulsividade quanto a compulsividade, elas trazem muito prejuízo para o paciente. Né? Porque, e também pode estar relacionado também com... Né? Na compulsividade de alimentar, por exemplo, a pessoa ela não come, no caso, não é uma fome fisiológica, é uma fome emocional, é uma forma de tentar se autorregular, ingerindo muitas vezes muitas calorias, e depois vem a ressaca, né? Que é a culpa, a vergonha, a pessoa fica se autocriticando. Existe verdade. uma enormidade de prejuízos, né, em ambas. Sem dúvidas. E é muito comum no bipolar, né, ter um comportamento com o alimento de ficar segurando a alimentação, não toma café da manhã, mal almoça, não toma café da tarde, chega à noite, se esbalda de comida. Né? Mas à noite é a hora que eles estão mais, né, mais ativos, mais produtivos. mais ativos.
A maioria dos bipolares tem o cronotipo noturno, né? Então a energia deles é mais alta à noite. Então vem o impulso vem com mais força à noite, muitas vezes. E por exemplo, né, semana eu recebi um paciente com compulsão sexual e a pessoa relata a vergonha, os prejuízos no relacionamento, se culpa demais, porque a pessoa entende que o comportamento dela é dissonante, é anormal, né? Vamos dizer assim. É uma coisa que está fora da curva, né? Porque sim, ela tem consciência do descontrole. Né? Ela tem consciência, mas ela não consegue ter autocontrole. E aí que vem uma angústia muito grande. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente está vivendo uma realidade. Eu falo Brasil, mas a questão desses jogos, dessas bets, isso virou uma compulsão e agora já é caso até de saúde pública, né, doutor Rafael? Eu acho isso criminoso, é um retrocesso, né? É como você legalizar a droga. Exatamente. Olha o que está causando a liberação da maconha no Canadá e nos Estados Unidos, né? A incidência de esquizofrenia entre jovens subiu mais de 3 vezes. 300%. É muita coisa. E, por exemplo, um país... Porque a Holanda, por exemplo, ela tem política de redução de danos, né? O Brasil não tem. Imagina. Não tem como comparar, não tem como... Não tem... eu acho até insano pensar na liberação no Brasil. Porque a gente precisa de uma política de redução de danos. Né? Pois é, mas o Brasil sabe como é que funciona, né? O lobby dessas bets é muito forte. Então, eles compram lá alguns deputados, tem os senadores lá e acabam fazendo passar, né? Infelizmente, eu acredito. Então, eu estava estudando sobre isso, até comentei com a Luciana. Na impulsividade, existe um desejo, né? A pessoa vê algo e ela deseja. E na compulsividade, não tem um desejo relacionado. Sendo que é para aliviar, né? Aquela tensão, aquilo tudo, a pessoa vai. Não importa se... A pessoa está em casa, eu vou ao shopping. Eu não tenho um desejo de comprar nada. Mas a minha compulsão vai fazer eu comprar sem necessidade. Não preciso daquela roupa, não preciso daquela bolsa, não preciso daquele sapato, mas eu vou comprando, sem me importar com amanhã. Você tem toda a razão. Na verdade, a impulsividade, a compulsividade, elas têm uma fronteira que, em um determinado momento, elas ficam borradas. Porque se você resiste muito a uma compulsão, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão por compras, ela pode até resistir voluntariamente a um certo tempo. Igual você prender a respiração, você consegue segurar por um determinado tempo. Chega uma hora que você tem que soltar. E aí ela vem numa forma de um impulso, às vezes, muito intenso. Mas não deixa de ser repetitivo, né? O que caracteriza a compulsão é essa repetição, né? Que muitas vezes vem buscar esse alívio, mas depois traz culpa, traz arrependimento. É um sofrimento muito grande. E normalmente tem muita irritação, né? Quando ela não consegue satisfazer essa compulsividade. Ela fica muito irritada. A gente vê muito isso nesses casos de pessoas dependentes, né, de tecnologia, por exemplo. Hoje é uma realidade. Problema. Hoje as telas são um problema. Né? Então, as crianças não vivem mais na rua. Por exemplo, a minha geração criou-se na rua, né? E hoje, então, assim, o risco de uma criança ter contato com crack, com o traficante é menor, mas o crack está sendo substituído por tela, por dependência a jogos, dependência à internet, né? O risco está vindo de dentro de casa hoje. Inclusive, tem a série aí da Netflix, né, que está muito polêmica, a série Adolescência, né, que fala exatamente dos perigos da internet para as crianças e para os adolescentes, né? Exatamente. Não é fácil.
E assim como, eu recebi muito. e assim como uma substância que pode causar dependência, né, como o álcool, nicotina, que só é legalizada, mas só pode ser usada após os 18 anos, em tese, né, você deveria ter algum tipo de regulamentação também para o uso de telas, ter um limite de uso de telas, porque as crianças, né, que têm o cérebro ainda em desenvolvimento, e os púberes ali, eles são muito mais sensíveis à dependência de telas do que os adultos, né? Mas aí, doutor Rafael, eu assim, me perdoe as mães, mas a questão, eu acho que é a lei do menor esforço, né? Eu acho um absurdo ver em restaurante, a gente sai para jantar em algum lugar. Crianças em horário que não é um horário adequado de ter uma criança no restaurante, mas ok, levou no dia que tem que ficar. A mãe quer conversar. O que ela faz? Ela pega o telefone e dá para a criança poder deixar ela distrair um pouco. Aí eu acho que é um pouco da responsabilidade do pai e da mãe, né? Que leva. Não, é totalmente responsabilidade dos pais. Criar dá trabalho, né? Educar a criança dá um trabalhão. É muito trabalhoso. O povo está dizendo que minha voz está com eco ainda. Eu te falei. Uai, Márcia, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que é esse eco. Ó, tá vendo? Não, você nem vai sair dessa live, porque se você sair, todos nós sairemos. Então, fica quietinha aí. Para mim, não está com eco agora, não. Você estava com eco no início, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu acho que está um pouco melhor sim, doutor Rafael. Doutor Rafael, qual é a diferença da compulsividade, né, no transtorno bipolar e da compulsividade no toque? Que o toque ele é repetitivo, né? É como se fosse um ritual que tem várias vezes, não é isso? Geralmente, a compulsividade do toque ele vem em resposta a um pensamento obsessivo que fica martelando. Né? É aquela pessoa que está com pensamentos, por exemplo, sujos na cabeça, tipo, está com pensamentos fica pensando em palavrão, fica vindo alguma imagem assim assustadora de acidente, ele tem que ficar rezando a Ave Maria não sei quantas vezes, como se fosse para anular aquele pensamento obsessivo. Ou ficar batendo na madeira, ou tá com medo tá com aquela sensação de que está contaminado, que está sujo, ele precisa lavar a mão tantas vezes para se sentir limpo, né? Ela tem essa característica de uma elevação da ansiedade com o pensamento obsessivo e o alívio da ansiedade com a realização do ato compulsivo. No transtorno bipolar, né, os comportamentos impulsivos, né, ou compulsivos, na compulsão por compras, vêm pelo desejo de consumo mesmo, sem um prévio pensamento obsessivo naquilo. É mais um descontrole dos impulsos mesmo. A pessoa tem dificuldade de controlar, mesmo sabendo que assim, eu vou me endividar. Ela vai lá, entra numa loja, ela vê o sapato, em vez de comprar um sapato, ela compra 3 pares iguais do mesmo sapato. Ela está com um guarda-roupa cheio de roupas que nunca usou, ela vai na loja e compra mais 3, 4, 5 roupas. Eu tenho uma paciente que ela esconde as roupas do marido. Ela compra tanto que ela esconde, ela até esquece que ela tem aquela roupa com etiqueta dentro do armário. Exatamente. Então, não tem um pensamento elaborado por trás, né? Então, é o impulso puro. E tem muitos outros impulsos que não são tão comuns, como todos esses que eu falei aqui. Cleptomania também aparece muito no transtorno bipolar. Então, teve uma pergunta aí. Alguém fez uma pergunta, se tem cura a cleptomania? Não. Né? Assim como todos os impulsos, isso faz parte da natureza da pessoa, de como o cérebro da pessoa foi programado. Então, de uma certa forma, a gente tenta controlar isso através de algumas medicações que têm alguma eficácia sobre alguns impulsos e as terapias que são validadas para ajudar no controle dos impulsos, né? E, lógico, a gente sempre tem que pensar que, na sua grande maioria, os impulsos não estão isolados, né?
Não. Então, um sintoma, né? o profissional que está atendendo tem que dar um passo atrás e fazer uma investigação mais minuciosa, uma anamnese mais minuciosa e ver se a pessoa sofre de algum outro transtorno mental, aonde o impulso está inserido, que é o mais comum, né? Como no caso aqui a gente está focando mais no transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença que tem muito alteração dos impulsos, mas muita alteração dos impulsos. Então, toda vez que uma pessoa está sofrendo de algum impulso descontrolado, né, e for procurar ajuda, esse profissional tem que investigar o transtorno bipolar, né? E normalmente, né, doutor Rafael, quando a gente fala de impulsos, tanto no transtorno bipolar quanto no transtorno de personalidade borderline, por exemplo, o impulso motor, né, psicomotor, aliás, ele tem muita importância quando a gente fala de comportamento suicida. Na questão do transtorno bipolar, tipo assim, hipomania mixta. Esse impulso, ele está muito presente em comportamento suicida, não está? Comportamento suicida? Uhum. Sim, ele está, né? Isso fica mais evidente nos quadros mistos, né? Principalmente aí na depressão mista, mas isso vem junto de um sofrimento atroz, né? Porque o sofrimento da depressão mista, ela é muito mais intenso do que o da depressão pura, né? Ele vem cercado assim de desespero, de agonia, um desassossego muito grande. Como a doutora Doris gostava muito de falar, que é uma grandiosidade negativa, né, que é a da depressão mista. Então a pessoa fica trágica demais. E aí, nesse momento, né, com essa humor depressivo e com essa negatividade toda e essa energia que vem dos sintomas maníacos presente no quadro misto, a pessoa às vezes vai ter tentativas de suicídio mais graves. O impulso suicida ele vem com mais intensidade, tanto que até as tentativas são mais graves. É porque nos quadros mistos. É um desespero muito grande, né? Exatamente, muito grande. Tem uma pessoa perguntando, doutor Rafael, qual é a diferença da impulsividade do TDAH para a impulsividade do transtorno bipolar? Aliás. Legal essa pergunta. Então, aí a gente vai entrar na parte da psicopatologia, né? No TDAH, a gente é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a essência dos sintomas do TDAH está relacionada ao déficit cognitivo da pessoa. Então, o ato impulsivo no TDAH está mais relacionado a falhas cognitivas. A pessoa não conseguia elaborar muito bem um ato, uma consequência, e vai lá e age por impulso sem pensar muito bem nas consequências daquele ato, mas por conta de falhas cognitivas. No transtorno bipolar está muito mais ligado àquele excesso de energia, né? Que está mais vinculado a questões de humor. Né? Então, assim, basicamente, no TDAH está mais vinculado a uma falha cognitiva, o ato impulsivo, e no transtorno bipolar mais uma questão do humor e da energia. A energia é excessiva e o humor, às vezes, grandioso. Né? Vou gastar, eu vou dar conta de pagar, depois eu vejo isso daí e por aí vai. É correto afirmar que a questão alimentar ela está diretamente associada à dismorfia corporal, por exemplo? Peraí que falhou um pouquinho a sua voz. Eu estou perguntando se a compulsividade alimentar, se ela diretamente transtornos de autoimagem, autopercepção, dismorfia corporal, como, por exemplo, a bulimia, que a pessoa come, e depois para poder, como vem a culpa, né? Ela vai e provoca o vômito. A teme ganhar peso também.
A associação da dismorfia corporal no caso, com a bulimia. Isso, dentro da compulsividade alimentar. Sim, sim. A dismorfia corporal está associada muito aos transtornos alimentares, mas mais particularmente à anorexia, onde ela vem assim, com toda a potência, né? Onde a pessoa olha para o espelho e tá assim, pele e osso, e ela vê barriga onde não tem, gordura onde não tem, né? Na bulimia, isso também existe, tá? A pessoa também tem uma alteração da autopercepção da imagem, mas a impulsividade alimentar ela é mais marcante. Tanto que na bulimia, as pessoas às vezes têm um peso normal e até um sobrepeso, às vezes, no paciente. Na bulimia, Então, ela não tem tanto essa questão de autoimagem tão forte como na anoréxica. Na anoréxica é aquela que você está vendo que a pessoa está cadavérica, né? Ela está magra, pele e osso, manequim 34 e está se achando gorda. Exatamente. E algumas pessoas chegam a falecer. Né? Você tem que hospitalizar, colocar no soro e algumas falecem. É gravíssimo em alguns casos. Faz fronteira com a psicose, né? A pessoa fica psicose. E ela pode iniciar esse transtorno alimentar com a bulimia e depois passar para a anorexia? Pode. Tem alguns pacientes que fazem essa transição. Elas têm fases anoréxicas e fases bulímicas. O que acontece, por exemplo, com alguns pacientes bipolares. Você vê muito comportamentos bulímicos e comportamentos anoréxicos dentro, às vezes, do espectro bipolar, em alguns pacientes. Eu tenho pacientes assim, que fazem restrição alimentar brutal, começam a perder peso assim, de uma forma exagerada, fazendo muita atividade física, a energia está alta, às vezes um quadro hipomaníaco, né? E começa a ficar perigoso ter a perda de peso. E depois, às vezes, melhora, sai dessa hipomania, melhora o comportamento alimentar, depois vai para uma bulimia, às vezes troca. Normalmente, né, doutor Rafael, quando o povo está que reclama, mas o meu pai. Bota fone no ouvido, melhora? Não sei. Eu tenho medo de botar esse trem aqui, esse trem não funcionar. O doutor Rafael está aqui do meu celular. Aqui tem uma pergunta aqui que, no caso de uma criança de 7 anos com déficit de linguagem, como podemos identificar se ela tem ou não transtorno bipolar? 7 anos. Muito difícil. Muito. Primeiro, assim, é importante ressaltar que transtorno bipolar infantil é raro, tá? Não é tão comum. A manifestação do transtorno bipolar na infância. E tem que ser alguém muito bem treinado para fazer esse tipo de diagnóstico. O déficit de linguagem não é uma característica central do transtorno bipolar. Eu pensaria mais um autismo, alguma coisa assim. Autista, exatamente. Para você fazer um diagnóstico de transtorno bipolar numa criança, ela teria que ter ou uma depressão clara, né, ou um quadro maníaco, claro. Muito novinho, né? A linguagem está ligada mais para o espectro autista. Mas aí, exatamente. Só levando tua avaliação. Uma pergunta aqui: o lítio sozinho consegue auxiliar no tratamento da impulsividade? Ou existe algum outro medicamento que atue mais nessa questão? Interessante. O lítio, sim, tem alguma evidência de tratamento para comportamentos impulsivos, independente da bipolaridade. Ele pode, sim, ser utilizado. Né? Tem alguma evidência de que ele possa funcionar. Mas, geralmente, em comportamentos impulsivos, assim como comportamento explosivo intermitente, e outros comportamentos mais graves, a gente costuma usar tricotilomania, né? Síndrome de Tourette, por exemplo, que era aquela coisa dos tiques. Você usa muito, são os antipsicóticos. Né?
Os antipsicóticos são medicações muito utilizadas para controlar alguns transtornos de impulsividade, mesmo fora do espectro bipolar. Agora, quando no espectro bipolar, aí está totalmente indicado, né? Porque vai aí no, você vai tratar o cerne da doença. Doutor Rafael, tem uma pergunta. Quem não faz tratamento para piorar? Sim ou com certeza? Lu, seu microfone está falhando. Eu não consegui escutar. A pessoa perguntou, está ouvindo? Tô. Quem não faz o tratamento para bipolaridade, pode piorar? Pode não, vai piorar. Vai. Tá? Geralmente ela é uma doença com neuroprogressão, tá? Então a pessoa é uma doença que habitualmente começa ali no final da adolescência, começo da vida adulta, né? Na grande maioria dos casos. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, ela vai tendo novos episódios, a tendência é os episódios ficarem mais recorrentes e mais intensos, podendo chegar até uma certa fase onde a pessoa emenda um episódio no outro. E com o passar do tempo, né, porque você vai tendo perda neuronal, muitas vezes, com a doença, com a evolução da doença. Então, a tendência da resposta aos tratamentos tendem também a ficar mais complicada. Você vai ter que usar mais remédio, em doses mais altas. Então, assim, o diagnóstico e o tratamento precoce são muito importantes para que você tenha uma evolução mais favorável da doença ao longo da vida, né? Lembrando que o transtorno bipolar não tem cura. Infelizmente, a gente não tem cura. É uma doença crônica e que, uma vez diagnosticada, faz com que a pessoa tenha que se comprometer com um tratamento medicamentoso, psicoterápico, para a vida fora. De hábitos, rotina. Exatamente. Mas melhora muito. Exatamente. Não tem cura, mas tem tratamento, né? Eu acho assim, o diagnóstico é muito libertador, porque que bom Exatamente. Que você sabe que você tem, que foi o cérebro que adoeceu, como qualquer outro órgão do corpo. E que bom que tem medicação, tem tratamento, e a gente... Não é fácil, mas é possível tratar e ter uma vida... Eu sei que é difícil, às vezes, a gente falar para um adolescente, para um jovem de 20 e poucos anos, olha, você tem uma doença que você vai ter que tomar um remédio pro resto da sua vida, não é legal você beber, não é legal você fumar maconha, não é legal você ficar acordado até altas horas da noite, né? Você vai ter que levar uma vida mais regrada, mas é o preço que você paga para ter uma vida legal, para você conseguir ser estável, você conseguir estudar, você conseguir trabalhar, levar uma vida feliz, né? Inclusive, hoje eu estava falando para uma paciente minha que ela começou o tratamento agora, e ela é muito jovem, ela tem 18 anos. Eu falei para ela que o lítio é o anjo da guarda dela. Ela não pode soltar do anjo da guarda dela nunca. Porque ela sofre muito, né? A pessoa que tem transtorno bipolar, ela sofre muito. E até chegar ao diagnóstico, isso não é detectado ainda precocemente, tem um equívoco de diagnóstico, né? E atraso... Enorme. O atraso do diagnóstico, em média, no Brasil, é de 17 anos. Entre os primeiros sintomas e receber o diagnóstico adequado. Então, e assim, o duro é que passa, às vezes, por vários colegas, vários psiquiatras, e não faz o diagnóstico. Exato. Né? Vai vir com TDAH, vai vir com depressão, ansiosa, com pânico, às vezes com borderline. Até receber o diagnóstico correto de transtorno bipolar, vai muitos anos. Infelizmente, né? Então, isso é uma coisa muito séria, tem que ser investigado a fundo, né? Se não tem certeza, se às vezes ficou em dúvida, chamar um familiar junto para confirmar, ajudar
a puxar, né, a história de vida do paciente. Mas a maioria, assim, nunca vai procurar, numa mania, nem hipomania, procura um psiquiatra, né? Sempre um tratamento. É sempre quando está em depressão. E quando o psiquiatra também não tem muito conhecimento do transtorno bipolar, taca ali o antidepressivo. E aí. Mas sabe qual que é o grande problema que eu vejo, Márcia? Os médicos não são treinados para fazer diagnóstico de hipomania, mesmo quando eles procuram ajuda, porque muitas hipomanias são mistas. Aliás, a maioria das hipomanias são mistas. Elas geram sofrimento na pessoa. Não é aquela hipomania sane, né, ensolarada, que alegria, que vontade de viver e tudo mais. Não, elas são cheias de angústia, cheias de irritabilidade. Muitas vezes elas procuram um psiquiatra que vão fazer diagnóstico de quê? De transtorno de ansiedade generalizada ou de alguma ansiedade qualquer e dá-lhe antidepressivo. Exato. O que acontece? Não vai funcionar, vai piorar, e piora sono, e começa a ter ataque de pânico. Eu vejo isso o dia inteiro, é muito isso. Pacientes mal medicados, que aí você vai investigar, você vai ver a pessoa faz hipomania, e tem algumas hipomanias que são muito leves. E quanto mais leve, mais crônica ela é. Ela tende a ser. Né? Então, tem pessoas que estão em hipomania há anos, né? Que são ativadas, que não dormem, a cabeça não desliga à noite, tem impulsividade alimentar, vive irritada, de mau humor, briga com... acelerada, fica querendo resolver problema que é da semana que vem. Então, elas estão, assim, aceleradíssimas. Né? Mas elas sentem isso como sentem como se fosse uma ansiedade. Vai no médico, estou ansiosa, toma aqui o remédio, Rivotril com fluoxetina. Pronto, aí fica anos tomando isso. Não, é verdade. Doutor Rafael, você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque antes que vocês reclamem da minha voz, eu não estou conseguindo resolver nada sobre isso, tá? O que acontece é que muitas vezes o paciente chega para mim, né, Márcia, e fala assim, eu tenho ansiedade. Então, eu já pergunto, o que é ansiedade para você? O que você chama de ansiedade? Eu sou muito agitada, eu penso muito rápido, e vai falando. Eu espero, né, quando a pessoa termina, quando o querido termina, eu falo assim, você não tem ansiedade. Ansiedade é sobre medo. Você tem hiperatividade. Você não dorme porque o seu pensamento está a mil, são vários pensamentos ao mesmo tempo. A pessoa fala, eu não consigo me fixar em um pensamento só. São vários pensamentos ao mesmo tempo. E a hora vai passando, vejo o dia amanheceu. E eu vou trabalhar normalmente. Porque ela está hiperativa, né? Ela está com ativação cerebral. Exatamente. Ela claramente está em hipomania. Não, mas tem pessoas que não aceitam o diagnóstico. Eu tenho um paciente que ele fala que a família dele... Não, eu sou assim, eu sou visionário. Ele fala. E assim, o meu pai era assim, minha família do meu paterno toda é assim, e vai lá, fala que vai quebrar tudo, vai matar, fala um monte de coisa. E meu pai era assim. Tinha que ser o pai, alguém, ou o pai ou a mãe, tinha que ser, já que é genético, né? E não aceita. Aí foi dado o diagnóstico de depressão mista. Aí já aceitou que ele tem uma depressão mista. Porque o transtorno bipolar ele não aceita. Então, para poder tratar, falou que é uma depressão mista. Muitas vezes o problema é semântico, né? É a palavra que você fala. Exatamente. Às vezes eu tento sentir muitas vezes o paciente. Geralmente eu tento falar na primeira consulta, quando eu tenho certeza, eu dou o diagnóstico para a pessoa. Mas eu sinto que algumas pessoas, eu sinto que elas têm muita resistência, eu tenho muito medo do diagnóstico. Então eu não dou, eu dou o diagnóstico mais general, olha, parece ser um transtorno de humor, só que esses remédios que você vem tomando não está funcionando, seu humor tende a oscilar um pouco mais, né? Um transtorno de humor um pouquinho diferente, então vamos tentar uma medicação um pouquinho diferente que cobre esse tipo de oscilação. E não dou o diagnóstico. Assim, de primeira, né?
Se a pessoa voltando depois e começar a se sentir melhor, aí você vai entregando informação mais mastigada à medida que ela vai dando conta de assimilar, né? Porque ainda tem muito, Mas muito mito. tem um impacto. Eu ouvi semana passada de um paciente meu que ele recebeu já tinha um diagnóstico de transtorno bipolar e ele recebeu o diagnóstico da comorbidade. Aí ele falou assim para mim, doutor, é tão difícil o primeiro, eu recebo mais um. Aí eu falei assim, mas o diagnóstico é para dirigir tratamento, ele não define você. Porque às vezes, doutor Rafael, a pessoa se apega tanto ao diagnóstico que ela esquece que existe ela para além do diagnóstico. É como se ela ficasse reduzida ao diagnóstico, entendeu? Uhum. Eu percebo Exatamente. muito isso. E eu acho que a resistência ao diagnóstico, claro, né, tem toda uma questão de social, as famílias às vezes não acolhem, né, embora seja genético. Então, assim, eu espero o paciente ele tentar assimilar o diagnóstico. E eu não toco mais no assunto. Quando ele traz o assunto de volta, do diagnóstico, aí eu pergunto, como é que você está sobre o seu... Não, agora eu já estou entendendo, já estou... Porque faz uma boa psicoeducação com o paciente, a gente consegue desconstruir muito desse machismo. Você não acha? Concordo. Você tem toda a razão. Né? Você conseguir trabalhar, educar a pessoa sobre os principais sintomas, né? Isso vai abrindo caminho para você depois poder trazer à baila aí o diagnóstico, né? Você tem toda a razão. E outra coisa, doutor Rafael, quando a gente fica muito preso, o paciente, né? Quando ele se prende muito, é como se ele se definisse pelo diagnóstico. Como se a personalidade dele estivesse anulada pelos sintomas. Por isso que muito paciente me pergunta onde é que eu começo e onde é que eu termino. Eles naturalizaram tanto os sintomas que eles não sabem dissociar quem é ele e quem é o sintoma. Pois é muito importante o paciente entender que ele vai continuar sendo ele enquanto pessoa, né? O diagnóstico é só um pedaço dele, né? O diagnóstico não reflete quem ele é, né? O diagnóstico é só uma forma, um instrumento que o médico usa para ajudar, fazer ele entender que existe alguma coisa no cérebro dele da qual ele não controla e que a gente pode ajudá-lo para ele ter uma vida mais satisfatória, para que ele possa ser ele. Ele vai continuar sendo o Daniel, a Maria, o José, né? Como ele sempre veio sendo, né? Muitas vezes você vai dar um diagnóstico para uma pessoa de 40 anos de idade, de transtorno bipolar, e às vezes eu friso assim, olha, você veio se virando até aqui, sem diagnóstico, sem tratamento, você criou 2 filhos, você se formou numa faculdade, você está trabalhando, e porque eu te dou um diagnóstico agora, como se as coisas fossem começar a desmoronar na sua frente. Não, muito pelo contrário. Né? É daqui para cima, você vai começar a melhorar, porque você vinha sofrendo de uma condição que você nem sequer sabia que existia. Eu só estou dando um nome para ela. Né? Então, daqui para frente, é para começar a melhorar. A medicação ela vai te ajudar a te dar mais controle sobre algumas coisas das quais você não tinha anteriormente. Né? Tem uma pergunta aqui. Gente, está reclamando do meu áudio. Deixa eu fazer a pergunta. Ao um sintoma compulsivo, é possível que um outro comece a surgir para compensar na psique? Eu acho que isso vem muito de uma visão psicanalítica da impulsividade e da compulsividade. Eu sei porque eu tenho uma formação psicanalítica. Lá, quando eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, né, de que se você melhora a sua compulsão por limpeza, ela vai vir de alguma outra forma depois. Mas hoje a gente tem mais a noção de que isso tem que ver com uma desregulação
de um impulso que é neurológico, tá? Então tem ali um feixe neuronal que está desregulado e que se você for lá e conseguir regular isso através de um tratamento, aquilo deixa de existir. Então não é porque eu controlei sua compulsão por compras que você vai começar a descontar na comida. Não, isso não é real, tá? Hoje a gente não tem mais essa dúvida, né? Até mesmo porque os medicamentos, né, eles agem muito bem sobre os impulsos, né? Quando tem o líquido, por exemplo, com outros medicamentos associados para isso. A redução ela é muito grande. Eu tenho um paciente que recentemente foi associado ao lítio, uma medicação para controle de impulsos. E ele melhorou muita coisa mesmo. Deve ter 1 mês e meio que ele está tomando a medicação. Ele melhorou muito, porque ele tinha uma impulsividade, uma raiva muito grande. E o medicamento tem tido um efeito fantástico na vida dele. Exatamente. E muitas vezes você vê vários impulsos reduzindo simultaneamente. Então, o paciente que tem lá, não deixava o marido falar e falava por cima, por exemplo. Não deixava o marido terminar a fala dele, falar uma fala mais impulsiva, um gasto impulsivo, uma alimentação mais impulsiva. Você começa a evoluir no tratamento, você vai vendo que ela fica mais pacienciosa, espera o marido falar, está conseguindo ter mais autocontrole na comida, não se endivida mais com cartão de crédito. Você observa que, lógico que uns com mais velocidade, outros com menos velocidade, mas você vai vendo um padrão de melhora ao longo do tratamento à medida que ele vai evoluindo, né? Uma moça perguntou aqui qual seria esse medicamento para impulsos. Isso só com o psiquiatra, né, doutor Rafael? Exatamente. Os medicamentos para os impulsos dentro do transtorno bipolar são as medicações que a gente usa habitualmente como estabilizadores de humor. São várias, tá? Aí não adianta eu querer te dizer qual que vai funcionar para você ou para alguém que você conheça, porque é uma questão muito individualizada, né? Existem várias classes diferentes de estabilizadores de humor e cada um tem uma característica diferente que tem que ser analisada caso a caso, né? Cada um reage de um jeito, né? O que é bom para um não é para outro. O Léo está perguntando, esses medicamentos antipsicóticos que atuam mais sobre os impulsos, têm efeitos colaterais que prejudicam a adesão? Os antipsicóticos, eu não entendi muito bem, falhou um pouquinho. Esses medicamentos antipsicóticos que atuam mais sobre os impulsos, têm efeitos colaterais que prejudicam a adesão? Podem ter, como podem não ter, tá? Como eu disse, é muito individual. Via de regras, os antipsicóticos em doses adequadas, eles costumam ser bem tolerados, sim. Agora, a pessoa precisa levar em conta que a gente está lidando com uma doença grave e muitas vezes uma medicação, mesmo que ela cause lá, às vezes, um pouquinho de sedação no início, ou que a pessoa se sinta um pouquinho mais lenta no início de um tratamento e depois isso vai melhorando, não quer dizer que ela vai ficar assim para sempre, tá? Então, assim, a gente tem que ir avaliando caso a caso. É muito importante os pacientes entenderem que ali o médico sempre vai estar se esforçando para tentar achar a melhor medicação para que ele fique bem com o mínimo de efeito colateral, sempre, né? Mas os antipsicóticos, de uma forma geral, costumam ser muito bem tolerados. Uhum. A pergunta... peraí. Tem uma pergunta aqui sobre... Peraí. O transtorno... Não é esse. Eu não sei onde está a pergunta da menina. Bom, poderiam responder minha pergunta anterior sobre depressão com disforia sem sintomas maníacos? Vamos ver qual é a pergunta. Perdi.
A disforia, né, Não sei, ela da Júlia. é uma característica de humor já que faz a gente pensar mais pro lado de uma depressão mista, né? Que a disforia é aquele sentimento de angústia, irritabilidade, né, uma inquietação interna. E isso faz a gente pensar mais pensando numa depressão mista. Então, aí, sem sintomas maníacos, aí a gente teria que ver se não tem uma ativação, um pouquinho de ativação psíquica aí, os pensamentos, assim, que às vezes não desligam, dificuldade de adormecer, na hora que acorda angustiada, ou acorda muito sem energia, e essa energia vai aumentando ao longo do dia, né? A angústia e essa disforia, ela tende a vir mais no cair da tarde para o começo da noite. A hora da bruxa, né? A hora da bruxa. É. Exatamente. É a doutora Doris que usa Ela usa essa muito é da doutora Doris. ela tem que registrar na hora da bruxa. Mas isso aí os alunos e fãs dela não deixam morrer. Não. Isso aí já é. Falar em hora da bruxa, já sabe que é fã da doutora Doris. Não tem como não ser. Não tem. Ó, Não tem, tem não. uma pergunta aqui. O que vocês pensam sobre o Lamitor? O Lamitor é um anticonvulsivante, tá? É um estabilizador do humor da classe dos anticonvulsivantes, cujo efeito é exclusivamente como antidepressivo, tá? Então, ele só atua no polo depressivo da doença. Então, ele só vai ser útil quando a pessoa está numa depressão bipolar pura. Se tiver com sintomas mistos, você já não é recomendado usá-lo, a não ser que tenha uma medicação que atue no polo maníaco associada. Agora, peraí, a Júlia explicou aqui, para fazer a pergunta aqui. Agora eu vou fazer com clareza. Eu fui diagnosticada após uma virada maníaca por uso de antidepressivo, que a gente falou lá no início. Tratando depressão unipolar, isso é normal. Após isso veio um diagnóstico de transtorno bipolar, mas é difícil aceitar, pois nunca tive sintomas maníacos, apenas disfóricos. Mas os sintomas disfóricos são maníacos. É que ela está pensando numa mania pura. Uhum. Muitas vezes, e aliás, isso é importante, e quem fala muito isso também é a doutora Doris, os quadros mistos são, de longe, muito mais prevalentes do que os quadros puros no transtorno bipolar. É difícil você encontrar uma mania ou uma hipomania pura. A maioria vem mesclado com sintomas depressivos. Ou o oposto, as depressões vêm mescladas com sintomas maníacos ou hipomaníacos, né? Então, a disforia é, per se, a alteração de humor, talvez das mais frequentes nos quadros mistos, seja na depressão quanto na hipomania. E aí você tem que entrar com o estabilizador de humor, né? Uhum. Tem outra pergunta aqui, doutor Rafael. É normal o paciente psicótico romper uma relação amorosa sem nenhum ressentimento? Sem nunca? É normal paciente pós-surto psicótico romper uma relação amorosa sem sentimento? Sem nenhum sentimento? Ressentimento. Sem nenhum ressentimento? É normal o paciente pós-surto psicótico romper uma relação amorosa sem nenhum ressentimento? Na mania, né? Se a pessoa tiver numa mania psicótica, ela pode, muitas vezes, como ela fica muito grandiosa, ela fica soberba, ela fica arrogante. A empatia dela vai a zero. Então, ela pode romper, às vezes, um relacionamento com uma pessoa que ela sempre prezou muito, com uma frieza, às vezes, assim, muito marcante, e às vezes não é característica dela, né? Às vezes é própria do estado alterado da pessoa.
E assim que ela volta, ela vai ver o estrago que ela fez. Não só para a pessoa, mas para ela, né? Sim, o prejuízo, né? Opa! Uma pessoa que perguntou, doutor Rafael, sobre o ácido valproico, ou valproato. É bom para estabilizar? É excelente. É uma das medicações mais utilizadas para estabilizar. Atua nos dois polos. Ele tem um efeito mais incisivo na mania, né, no polo de ativação, mas ele também tem algum efeito antidepressivo. Só lembrando que tem que se tomar um cuidado muito grande em mulheres na idade fértil, né, porque essa medicação você não pode engravidar de jeito nenhum, que ela tem um efeito potencialmente teratogênico, né? Ácido valproato mais lítio ganha muito peso? Está contraindicado? Esse é um dos grandes mitos do tratamento do transtorno bipolar, tá? O lítio saiu uma revisão recente aí, muito grande, de que ele não está associado a ganho de peso, tá? E o divalproato, sim, pode dar um pouco de ganho de peso, geralmente mais associado ao início do tratamento, né? Mas à medida que o tratamento evolui, né, a gente não pode esquecer que a maioria dos pacientes bipolares são obesos, tá? Não vou me lembrar de cabeça aqui, mas é algo assim, em torno de 70% dos pacientes bipolares são obesos ou, no mínimo, com sobrepeso. Então, a própria bipolaridade ela está associada a um peso acima da média. E você estabilizar o humor, por mais que a pessoa às vezes fique com um pouco mais de fome e ganhe lá 2, 3 quilos no começo do tratamento, ela vai tender depois a conseguir perder peso de uma forma mais satisfatória. O tratamento, né? Seja com ácido valproico, seja com lítio, seja até com o uso de antipsicótico. Tem uma coisa que eu sempre falo, que determinados medicamentos podem provocar, né, retenção de líquidos, pode a pessoa sentir mais apetite. Então, tendo em vista ter uma alimentação saudável, práticas de atividade física, evita certos desconfortos. Você não acha, doutor Rafael? Sem dúvida, sem dúvida. Rotina é remédio, né? Também uma outra frase da doutora Doris. Rotina é remédio. Então, ter rotina alimentar, uma alimentação saudável, com horário para se alimentar, o sono, atividade física, esse tripé que funciona, eu acho que não tem uma especialidade médica aonde fazer atividade física, se alimentar bem e cuidar do sono não vai ter benefício. E é uma grande realidade da gente que é especialista em transtorno bipolar, né? E o transtorno bipolar, a gente precisa lembrar que é uma doença que tem um componente inflamatório importante. Então, ela é uma doença inflamatória per se, né? Então, você começar a ter uma rotina desinflamatória, com sono suficiente, com atividade física recorrente, com uma alimentação saudável que te desinflama, de alguma forma você está contribuindo para a sua estabilização. Sim, e excesso de açúcar na alimentação, né, também é ruim para a pessoa que tem transtorno bipolar, porque açúcar é combustível. Sim, sem dúvida. O excesso de açúcar, por exemplo, bebidas muito açucaradas, refrigerantes. Então, não é pensar que é o remédio que faz a pessoa ficar peso. Os seus hábitos também contam para isso. Exatamente. Contam para isso, né? Sem dúvida. E esses alimentos em açúcar, né? Eles provocam uma outra síndrome que altera a sua microbiota intestinal também. E alterando a microbiota intestinal, você acaba deixando o seu intestino mais pérvio a absorver toxina, que não era para ser absorvido. E isso interfere na sinalização cerebral, muitas vezes algumas toxinas funcionam como neurotransmissores e podem interferir
no seu humor, na sua energia, no seu sono, na sua cognição. Isso é uma área muito fértil, ainda não dá para afirmar muita coisa, mas tem muita gente estudando isso daí. Tem muita pesquisa já sobre isso, né, doutor Rafael? Tem sim. Tem um fator que acho que é importante a gente lembrar as pessoas, é que o transtorno bipolar, ele é uma doença não tem cura, né? É uma doença genética, é uma doença crônica, porque diz respeito à energia. Quando a gente fala isso, geralmente as pessoas não compreendem, porque o senso comum, ele fala muito do transtorno bipolar enquanto mudança de pensamento, só mudança de humor, né? Mas o transtorno bipolar é muito mais complexo do que o que imagina, né? A gente estuda, sabe? É uma complexidade enorme, que diz respeito ao humor, ao pensamento, à fisiologia em si, às emoções e ao comportamento também. Isso, na verdade, a gente está falando só dos aspectos cerebrais, tá? E mentais da doença. Por exemplo, a gente sabe que o transtorno bipolar, as doenças cardiovasculares têm um papel muito importante, independente de fatores cardiovasculares separados, tá? Então, assim, os bipolares morrem de causas cardiovasculares numa incidência muito maior do que da população normal, mesmo tendo controlado os outros parâmetros de comparação. Então, tem algum componente aí inflamatório cardiovascular alterado no bipolar que não está alterado nas pessoas que não têm. E você regulando você estabilizando o humor, você diminui o risco cardiovascular nos bipolares. E sobre o diabetes, Rafael, a relação entre diabetes e transtorno bipolar? Também a incidência de diabetes, ela tem uma relação também mais estreita com a doença, com o transtorno bipolar. Mais próxima entre diabetes e transtorno bipolar. Não só porque a pessoa é mais desleixada ou come qualquer coisa, mas parece haver uma correlação entre a diabetes e o transtorno bipolar. E quando a gente fala sobre a cognição, doutor Rafael, a gente está falando diretamente também sobre memória, foco e atenção, né? Que podem ser prejudicados no médio e longo prazo, não é isso? Sim. E muitas vezes isso vai deixando sequelas ao longo dos anos em pacientes que não se tratam. Ele pode ir ficando com sequelas cognitivas, muitas vezes. É aquela pessoa que começa a desenvolver dificuldades em lidar com certas situações que, quando era mais jovem, conseguia lidar. Alguma tarefa mais complexa, que exige um esforço cognitivo um pouco maior, às vezes, depois de um tempo, ela começa a não conseguir mais fazer muitas abstrações e tudo mais. É por isso que eu falo que o transtorno bipolar é uma doença muito, muito complexa, é muito diferente do que aquilo que o senso comum imagina, né? Não. E tem as comorbidades também. Tem as comorbidades psiquiátricas e as comorbidades físicas. E quais seriam elas, doutor Rafael? Para a gente exemplificar. Inúmeras. Né? Você fala de... Bom, as doenças cardiovasculares estão em primeiro lugar, né? Hipertensão, cardiomiopatias, maior chance de desenvolver AVC, diabetes. Aqui tem uma pergunta da Júlia. Qual é a diferença entre o transtorno depressivo psicótico e o transtorno bipolar? Por favor, respondam.
assim, a depressão psicótica, ela é uma depressão na qual a pessoa vivencia um distanciamento da realidade através de pensamentos delirantes, né? Que são pensamentos, elas desenvolvem crenças, geralmente de cunho depressivo, né? De que o mundo vai acabar, de que ela perdeu todo o valor, de que alguém da família dela vai morrer, ou de que a vida dela acabou, ou uma culpa, às vezes, delirante, né? Ou, às vezes, até alucinações. Ela pode estar escutando vozes que ordenam ela a cometer alguma coisa, suicídio, coisas dessa natureza. Geralmente, na depressão psicótica, quando o quadro é muito grave assim, pode geralmente vir acompanhado de pensamentos suicidas, ou às vezes até tentativa de suicídio. E ela pode ser unipolar ou bipolar, porque a depressão em si, ela não define a doença bipolar, tá? O que define a doença bipolar é a mania, ou a hipomania, tá? A depressão, apesar do que a depressão bipolar, em caso assim, cerca de 80% das vezes, ela é depressão bipolar. A depressão psicótica, em cerca de 80% das vezes, é uma depressão bipolar. Então, se você está lidando com uma depressão psicótica, pode arregalar seus olhos, porque provavelmente você está lidando com uma depressão bipolar. Tá? Pode investigar o passado dessa pessoa e buscar, como a doutora Doris gosta de falar, pode ir caçar a sua hipomania. Vai caçar a hipomania ou a mania, tem que achar. É verdade. Gente, passamos 10 minutos, hein? Psicoestimulantes, a dometicina, pode interferir no transtorno bipolar? É o Atenta, né? O Atenta, pode, tá? Por ser uma medicação noradrenérgica, né, utilizada no TDAH, ela provavelmente vai ter um efeito estimulante no efeito bipolar, no paciente bipolar. Então, não é uma medicação, apesar de não haver estudos ainda, acredito, pelo menos eu não conheço, né? Talvez até tenha, mas eu não conheço, do Atenta no transtorno bipolar. Então, lógico, se você for usar qualquer medicação que seja estimulante, seja ela antidepressiva ou um psicoestimulante para o TDAH, né, ela tem que vir acompanhada de uma medicação estabilizadora. Né? Você tem que usar um estabilizador de humor para que você possa usar com segurança uma medicação para regular a atenção do paciente com TDAH. Márcia, tem uma pergunta aí sobre quetiapina. Quetiapina? Quetiapina aumenta o risco de diabetes tipo 2 e metabólico? Aumenta, tá? Isso não é uma regra, mas aumenta. A maioria dos antipsicóticos de segunda geração, tanto a risperidona, quetiapina, olanzapina, eles aumentam o risco da pessoa desenvolver alterações no metabolismo dos lipídios e do açúcar. Então, o médico tem que estar acompanhando de perto. Isso daí, tem que estar monitorando, faz parte, porque todo paciente bipolar, a gente tem que estar monitorando de perto alguns exames que são de praxe, a gente repetir aí a cada 6 meses, em média. Né? E quando você usa essa classe de medicações, você monitora de perto. Eu tenho muitos pacientes que usam quetiapina, às vezes em doses altas, e não desenvolveu, tá? Dislipidemia, não desenvolveu problemas com triglicéridos, colesterol ou açúcar. Isso não precisa ficar assim, vai ter. Não vai ter necessariamente, mas tem que acompanhar. Se começou a ter alteração, aí ou você vai reduzir a dose, né? E se a medicação é muito importante, você já tentou de tudo, e você não pode tirar a medicação, você vai encaminhar para tratar. Então vamos tratar esse colesterol, esse açúcar, e vamos ter que, às vezes, manter a medicação. 2 perguntas para a gente encerrar, porque já passamos 11 minutos. Câncer, fator hormonal. Indução
da menopausa precoce, muitos picos de sentimentos. Alguma coisa relacionada a transtorno bipolar? Olha, lógico que a supressão hormonal, isso pode interferir sim no humor, tá? Mas a fisiopatologia é diferente, tá? O transtorno bipolar é uma doença que tem uma base fisiopatológica diferente do humor, aliás, do ciclo menstrual e dos hormônios esteroides, no caso da mulher. Então, antes a mulher que entra na menopausa, ela não fica bipolar, né? Ela é bipolar por outras questões. Muitas vezes essa bipolaridade ela vai se manifesta lá no começo da idade adulta dela, né? Mas pode interferir na intensidade dos sintomas, pode ser que tenha que ser feito algum tipo de reajuste das medicações, do esquema medicamentoso. E uma aqui, sou bipolar e os médicos dizem que eu posso engravidar tomando quetiapina. Pode. Quetiapina é uma medicação segura para ser usada na gravidez. Pode sim. As medicações que são proibidas para ser usadas na gravidez, se eu lembro de todas aqui, é o lítio, carbamazepina, ácido valproico, topiramato, que não é um estabilizador de humor, mas é uma medicação muito utilizada em psiquiatria, e acho que são essas. São essas 4. Essas não devem ser utilizadas. O lítio até pode ser utilizado a partir do 2º trimestre, que o risco dele causar uma formação cardíaca diminui drasticamente depois. Tá. Mas devem ser... Agora aqui tem... o Leandro está falando assim, queridos, preciso sair daqui, agradecendo por esse trabalho necessário do Bipopapo em prol da psicoeducação. Boa noite a todos. A nossa intenção é essa. Agradecemos pela sua participação, Leandro. Levar conhecimento. Nós passamos 15 minutos, o papo está tão bom que já passamos 15 minutos. É sempre bom. Então, Rafael, eu, assim, em nome do Bipopapo, né, queremos agradecer pela sua participação. Foi uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Em breve você vai receber sua canequinha do Bipopapo de presente. Ah, que legal! Aqui, ó. Rosélia, uma querida, sempre prestigiando a gente. E assim, ele vai ser o primeiro, o senhor vai ser convidado, tá, doutor Rafael? Olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, adoro conversar sobre esse tema, sou apaixonado no tema. E eu acho essa iniciativa de vocês muito legal, grandiosa, sempre levando psicoeducação, que é o que mais carece aí, né? Sim. Essa população é tão carente de psicoeducação. Então, uma iniciativa maravilhosa. Contem sempre comigo aqui para estar com vocês. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi um prazer, tá? Prazer todo meu, viu? Então, até a próxima. Muito obrigada. Até Obrigada a próxima. a todos que estiveram conosco, tá? Foi muito bom. E na próxima quinta-feira tem mais Bipopapo para vocês. Sim. Então, tchau a todos. Gente, um beijo. Obrigada a todos, tá? Tchau. Tchau, gente. Beijo. Um abraço. Tchau.